Irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, mais um dia na presença do Pai, dia 2 de setembro de 2024, 20 horas e 39 minutos. Mais um dia, ouvindo muita notícia, vendo muita coisa acontecendo. Algumas coisas nos dão até medo, O coração fica tremendo, mas os olhos estão no Senhor, Nós temos que ver isso. E nós passamos o dia assim, não perturbados, mas em alerta, Hoje mesmo é um dia que eu tô bem alerta, passei o dia bem alerta, porque as coisas já estão se fechando e nós temos pouco tempo. A verdade é essa. As coisas já estão aí se fechando e o tempo é escasso. E nós temos que remir o tempo. Deixa eu aumentar aqui, eu acho que tá. Nós temos que remir o tempo, porque nos abastecer da palavra do Senhor, nos abastecer das bênçãos do Senhor, para que a gente possa enfrentar os dias maus que já chegaram e vão se intensificar. A verdade é essa. E eu hoje ouvi algumas lives, não deu muito tempo, mas eu queria comentar com vocês uma coisa muito séria, presta bastante atenção. Existem alguns canais de pessoas que falam a verdade, que eu assisto eles, gosto, eles falam a verdade, eles trazem fatos, trazem conhecimentos que por aí são cobrados. Presta bastante atenção. Que por aí o povo cobra para ensinar. Mas essas pessoas não cobram. Elas ensinam por amor. E eu sei que elas têm amor à causa de Deus, eles têm amor à palavra de Deus. Mas tem uma coisa que estão errando, muito sério. E nós temos que compreender e entender o que é e não cair no mesmo erro. Presta atenção, presta bastante atenção. Nós sabemos que o mundo está conturbado. O meio evangélico, Shalom Simone, o meio evangélico está conturbado. Boa noite, Joelisa. O meio evangélico está simplesmente, boa noite, Berenice, paz do Senhor. O meio evangélico está, irmãos, de dar medo. Vamos combinar. A apostasia entrou no meio de uma forma terrível, terrível. Existem, Shalom André, existem falsos profetas, existem falsos pastores, existe tudo isso daí, existem línguas estranhas, demoníacas, tá? Presta bastante atenção no que eu vou lhe dizer. Existe uma gama de coisas que estão simplesmente acabando com o meio evangélico. E isso é necessário que aconteça. Isso vai acontecer. Para que os sinceros se manifestem. Paz do Senhor, Vânia. Para que os sinceros se manifestem. Agora presta atenção no que eu vou dizer. Nós podemos denunciar, aliás, devemos denunciar, porque a palavra de Deus nos dá autorização para a denúncia. A palavra do Senhor nos autoriza a denunciar, mas ela não nos autoriza a fazer chacota. Vocês estão me entendendo? A palavra de Deus não autoriza eu a fazer chacota dos dons espirituais. Presta atenção. Eu posso dizer sim, cuidado, porque é fogo estranho. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, certo? Mas você não pode fazer chacota. Você não pode colocar no mesmo saco todos, porque os dons espirituais existem. Existem. Tá? Os dons espirituais existem. Não é como estão fazendo aí, não. Mas eles existem. Quando eu denuncio sob a proteção do Espírito Santo.
Mas eu não posso, numa live, ficar dando risada daqueles que estão errando. Não. Porque a palavra de Deus, ela é clara. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Tá entendendo? Meu irmão, quando você for denunciar a obra das trevas, de mensageiros das trevas, você fale que o sangue de Jesus me cubra com o seu poder. Nós temos que ter a noção do perigo, porque nós também somos humanos e eu posso cair a qualquer momento. Aquele que está de pé, olhe para que não caia. Eu jamais posso fazer uma denúncia e ficar dando risada. Escuta bem o que eu estou falando. E isso são pessoas que eu gosto dessas pessoas, eu gosto de ouvir o ensinamento deles, tá? Só que estão pecando nisso daí. Cuidado. É momento de tomar cuidado. A gente não brinca. Porque eles estão fazendo o errado, eles estão trazendo, eles estão usando de um dom de Deus. Eles estão usando de um dom de Deus para trazer coisas erradas. Tá entendendo? Então presta atenção. Nós temos que ficar alertas. Nós temos que ficar alerta. Preste bastante atenção. Não é tempo de fazer chacota com essas coisas. Não é tempo de ficar menosprezando profecia. Meu irmão, Maria, Ana, Isabel ouviam tudo aquilo que falavam para elas e elas guardavam no seu coração. Irmãos, eu escuto uma profecia, eu simplesmente armazeno ela no meu coração e eu fico vendo se vai haver cumprimento. Mas eu não quero colocar a minha boca, porque eu posso estar colocando a boca no lugar errado. Então eu quero te avisar para você não... Quando você viu que a live caiu para esse lado, você cai fora. Você viu que a live está caindo para esse lado, você cai fora. Porque isso não agrada ao Senhor. Entenderam? Isso não agrada ao Senhor. É um alerta, irmãos, que eu estou fazendo para você não perder a tua coroa. Porque eu estou orando ao Senhor. Se o Senhor me der autorização, eu vou falar com essa pessoa. Eu vou falar. Se o Senhor me autorizar, eu vou falar. Hoje eu cheguei a desligar a live, porque meu coração dizia, tá caindo no mesmo erro. Tá caindo no mesmo erro. Então, meus irmãos, prestem atenção, fiquem alertas. Você pode sim, eu mesmo denuncio, mas eu denuncio debaixo do sangue do Cordeiro. Não fazendo chacota, chegando a imitar a língua que eles falam. Não, irmãos. É o mesmo erro, você está se equiparando a eles. E o Senhor vai pedir conta disso. Entendeu? O Senhor vai pedir conta disso tudo. Então fica alerta, fica o meu alerta aqui. Eu não podia deixar de falar isso. Porque Deus, do jeito que Deus vai pedir conta para quem está fazendo errado, vai pedir conta para esses também, se não se regenerarem. Tá? Com as coisas de Deus não se brinca. Presta bastante atenção. Mas vamos lá, né? Hoje é a nossa penúltima live do julgamento do trono branco, tá? Amanhã a gente termina. Vamos então continuar. Porque esse julgamento nós vamos enfrentar, nós não vamos, quer dizer, nós vamos estar nele, né? E espero que nós estejamos atrás do trono, não na frente do trono, né? Atrás do trono. Então prestem bastante atenção. Como esse julgamento vai se dar, né? Em que aspecto ele vai se dar? Ele vai se dar através dos livros, do que está escrito nos livros. Você já viu também, né, Berenice? Você já viu também, né? Você já prestou atenção, né? Eu me dá uma coisa ruim quando
quando fazem isso. Tem um outro canal aí também, Teoria Máxima, acho que é. Ele, como é que diz? Denuncia, mas denuncia no escárnio. Não adianta nada, meu irmão, denunciar no escárnio. Não. Nós denunciamos debaixo do sangue do Cordeiro, sabendo que nós somos humanos e podemos cair no mesmo erro. Aquele que está de pé, ore para que não caia. Gente, eu vou tomar mais água do que o normal hoje, porque a minha garganta... Exatamente, Berenice. O Espírito Santo não se brinca e muitos ainda não entendem. Exatamente. Graça e paz, Val. Então, vamos lá. Nós já lemos sobre os livros, né, que vão se abrir. Através desses livros, tudo que você faz, meu irmão, é anotado. Tudo que você procede é anotado pelo Pai. Por isso, nós precisamos tomar cuidado com a nossa vida. Tá? Nós precisamos tomar cuidado. Vamos então em Eclesiastes 12:14. Prestem atenção. Eclesiastes, eu quero que vocês saibam o seguinte, eu estou falando aqui isso debaixo do sangue do Cordeiro, tá? Eu hoje assistindo a live, uma live maravilhosa. Pensa numa live maravilhosa. De repente, começou o escárnio. O escárnio e o meu coração dizia, sai fora disso, porque isso não está correto. Está se igualando a todos os que estão fazendo. Tem que tomar cuidado. Então, nós sabemos que tudo que nós fizemos aqui está sendo anotado. Tudo, meu irmão, tudo. Então, o julgamento vai se dar no que está anotado. E diz assim, Eclesiastes 12:14, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Você já parou para pensar tudo que você fez, até o que ficou debaixo do pano, que ninguém descobriu, vai ser colocado na frente de todos. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e tudo o que estiver encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Paz do Senhor, Joelma. Agora eu quero ler aqui para vocês o seguinte. Aqueles que rejeitaram o sacrifício de Jesus serão julgados de acordo com a lei de Moisés. Preste atenção nisso. Quero que você preste bastante atenção. Aqueles que rejeitaram o sacrifício de Jesus serão julgados de acordo com as leis de Moisés. Vamos para Romanos 3:23. Romanos 3:23. Não, se você se arrepender, for lavada pelo sangue do Cordeiro, você subir com Cristo, você não passa por esse julgamento. Você vai passar pelo julgamento de Cristo, que é um julgamento diferente. Não é julgamento para condenação, é um julgamento para galardão. Entendeu? O julgamento do trono branco, boa noite, Andréia. O julgamento do trono branco é para os ímpios, para aqueles que vieram da segunda ressurreição. Tá? Aqueles que vão ser julgados, acredito que para a destruição, tá? Então vamos lá, Romanos 3:23. Romanos 3:23. Diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Presta atenção, meus irmãos. André, tem que ficar alerta, né? Presta atenção aqui. Nós vamos ser justificados pela fé em Cristo. Presta atenção, eu vou ler
Eu vou ler do 21 ao 23, ó. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, irmãos, aqueles que rejeitaram o sacrifício de Cristo, eles serão julgados de acordo com a lei de Moisés. O povo de Deus, nós temos a fé em Cristo. Por isso, sem fé é impossível agradar a Deus. Você entende o porquê desse versículo? Sem fé é impossível agradar a Deus? Você entende agora? É pela fé, meu irmão. Nós vamos ler Gálatas daqui a pouquinho. Eu vou tentar explicar Gálatas, tá? Vou tentar. Mas vamos, antes de entrar em Gálatas, vamos ler Hebreus 2:2, diz assim: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Vou ler de novo. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Fé. Vamos para Mateus 11. Mateus 11, versículo 21 a 24. Mateus 11, versículo 21 a 24. Diz assim: ai de ti, Corazim, olha isso, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom, Tiro e Sidom não são cidades israelitas, tá? Mas Corazim e Betsaida são. Fossem feitos, se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Jesus está dando uma reprimenda em Corazim e Betsaida. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Por quê? Porque Jesus operou maravilhas ali. Jesus manifestou a glória de Deus Pai naquela região e eles negaram a Jesus. Eles amavam ficar debaixo da maldição da lei. Eles amavam ficar debaixo da lei. Era mais fácil pegar um cabritinho, ir lá e queimar o cabrito, oferecer em holocausto, do que viver uma vida digna diante de Deus. Entendeu, meu irmão? A lei fazia isso. A lei, aqueles que eram carnais, né? Aqueles que viviam por viver, eles faziam o dogma deles, né? Ir lá, compra o cabrito, compra a ovelha, vai lá, dá para o sacerdote mata, perdoa os pecados, ele sai pecando de novo. Era assim.
É como hoje, né? É como hoje. Tem gente que acha que vai na igreja de domingo, vai na igreja no sábado, no domingo, vai lá pagar o pecado e depois sai na rua pecando do jeito que vivia. Não tem mudança de vida. Entendeu? Mas a fé em Cristo não. A fé em Cristo é diferente. A fé em Cristo a gente vive ela. Se nós não tivermos fé, nós não vamos agradar a Deus. Se nós não tivermos fé, nós não vamos entrar na Cidade Santa. Se nós não tivermos fé, nós vamos perecer. Nós vamos ser julgados pela lei de Moisés. Agora vamos para Gálatas 3. Gálatas 3. Eu vou ler o capítulo inteiro. Eu quero que você preste bastante atenção. Eu vou tentar aqui explicar esse capítulo, tá? Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Eu já pedi ao Senhor para que Ele me guie, que Ele me faça entender direito isso aqui, esse capítulo, para que eu possa passar para nós. Eu quero passar para vocês aquilo que eu entendi, aquilo que o meu coração está pulsando. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Nós podemos traduzir: ó insensatos crentes do século 21. Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade da palavra de Deus? Para vocês trocarem a palavra de Deus, fazerem dela negócio. Né? Estamos trocando. Do Gálatas estamos passando para a humanidade inteira. O povo do século 21. A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Meu irmão, presta atenção, sem fé é impossível agradar a Deus. Boa noite, Alberto. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Meu irmão, isso é o que está acontecendo. O povo começou pelo Espírito de Deus. E estamos chegando nos últimos e derradeiros momentos. Nós já estamos chegando na praia e morrendo na praia. Começamos pelo Espírito e estamos terminando na carne. Como hoje eu vi, né? Esse irmão tão querido, que eu gosto tanto dele, fazendo chacota da língua que os errados falam, mas não interessa. Não se faz chacota disso. Não se dá risada do erro do outro. Sabe o que a gente faz? A gente chora. Sabe por que a gente tem que chorar? Porque nós podíamos estar no lugar do outro. Mas o Senhor nos chamou para estarmos firmes aqui esperando a volta de Jesus. Cuidado, meu irmão, não termina na carne, como os Gálatas estavam terminando. Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, e faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele está confrontando a lei e a fé. Presta atenção, meus irmãos. Vou ler de novo o versículo 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei
ou pela pregação da fé. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão creu em Deus antes dele ser chamado para ser o pai de uma grande multidão. Abraão creu em Deus, não foi pela lei. Não existia lei. A lei foi existir 400 anos depois. Abraão creu em Deus pela fé. Abraão buscou entender quem era que regia isso aqui, quem era que criou isso aqui. Abraão teve embates terríveis. Eu estou lendo o livro Apocalipse de Abraão, onde ele mostra ali os dilemas que Abraão sofreu. Porque Abraão pregava um Deus que ele não conhecia, mas que ele sabia que era o único Deus. Abraão, por isso ele é chamado pai da fé. Depois de passar por tantos percalços, por tantas coisas, Deus o chama para ser o pai de uma grande nação, para ser o pai de uma posteridade. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Abraão, ele começa lá atrás, antes de haver circuncisão, antes de haver qualquer coisa, ele já crê em Deus pela fé. E hoje nós, Paz e Graça Devocional da França, exatamente, ele creu sem ver, ouviu a voz e não se escondeu como Abraão, Adão e Eva. E hoje o Senhor nos ligou a ele, lá atrás. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé. Olha isso aqui. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão. Deus mostrou Jesus para Abraão, Deus mostrou o futuro para Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, Abraão. Por quê? Porque Abraão era o pai da fé. Exatamente, no jardim existia uma lei, não comer do fruto da ciência. Era a lei que existia. E eles desobedeceram, exatamente. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Você tem que cumprir tudo, senão você é maldito. Você tem que cumprir tudo, você não pode errar um só item. Porque você é tido como maldito. Quem poderia fazer isso? Ninguém. Então veio a morte do cordeiro, dos cordeirinhos, até que o cordeiro vindo do céu viesse para morrer, porque ele já foi morto desde a fundação do mundo. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Meu irmão, grava na tua cabeça: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós.
Ele cumpriu toda a lei, mas ele pagou por aqueles que não podem cumprir. É impossível um homem cumprir toda a lei, não tem como. E ele se fez maldição por nós, para que nós estivéssemos livres da condenação da lei. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Vou ler de novo o versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse a nós os gentios, por Jesus Cristo, e para que, pela fé, irmão, é a fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem fala, Paulo está dizendo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. A palavra não diz as posteridades, não, a sua posteridade. Como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, quem é a posteridade de Abraão? É Cristo. Mas digo isso, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois de Abraão, não o invalida, de forma a abolir a promessa. Por quê? Se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Abraão aguardava a promessa. Abraão não estava aguardando a lei. Ele aguardava a promessa. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus. Logo, a lei é contra as promessas de Deus, está perguntando, de nenhuma sorte. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, presta atenção, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de se manifestar, a fé em Cristo. De maneira que a lei nos serviu de aio. O que é aio? Você sabe o que é aio? Aio quer dizer indivíduo que educa. A lei foi uma educação, foi termos, Deus colocou termos, parâmetros para que o homem não ultrapassasse, para aguardar a vinda de Jesus Cristo. Ela nos conduziu, ela nos educou para chegarmos a Cristo Jesus. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, quer dizer, já não estamos debaixo da educação da lei, mas nós estamos debaixo do amor do Espírito Santo. Nós estamos debaixo da riqueza
daquilo que Deus quer de nós, ao meio da sua palavra. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Quem é filho obedece o que o pai manda. Quem é filho obedece aos ensinamentos do Senhor. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre. Não há macho nem fêmea, né? Para aqueles que dizem que mulher não pode falar da palavra de Deus, né? Para aqueles que de vez em quando me escrevem e dizem que eu estou errada de estar aqui falando da palavra do Senhor. Tá aqui, ó, não há macho nem fêmea. Eu sou livre para pregar a palavra de Deus. Como Priscila e Áquila, ela é uma professora da palavra do Senhor. Júlia e outras irmãs que viviam com Paulo. E se sois de Cristo, então, sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Meu irmão, aqui está mostrando por que a fé é tão necessária. Se você não tiver fé, você não vai herdar o reino dos céus. Não vai. Sem fé é impossível agradar a Deus. Põe isso na tua cabeça. Sem fé, você não agrada ao Senhor. É hora de estimular a fé. É hora de fazer a vontade de Deus. É hora de estarmos dentro do comando daquilo que está escrito. É hora, meu irmão, de nós colocarmos a nossa vida diante da presença do Senhor. Não é hora de brincar. Não é hora de fazer chacota do erro dos outros. Não. O Senhor não se agrada disso. Não. Você está igualando aqueles que já estão na apostasia do povo de Deus, naqueles que já entregaram suas almas a Satanás. Você está se igualando a ele, não faça isso, meu irmão, não faça. Essas duas pessoas que eu tenho visto aí estão correndo um sério risco na presença do Pai. Lembra sempre, aquele que está em pé, olhe para que não caia. Nós todos somos miseravelmente necessitados da graça do Senhor. Devo denunciar. Sim, eu tenho que denunciar as obras infrutuosas das trevas. Não posso fazer parte com eles dessas obras. Mas eu não preciso fazer chacota e nem rir. E nem imitar línguas estranhas. Isso também se transforma numa abominação. Eu quero ler a última parte. Quem estiver no trono branco não terá defesa. Vamos para Mateus, é o último que eu vou ler hoje. Mateus 25, 41. Mateus 25, 41. Diz assim. Espera aí, gente, só um pouquinho. Mateus 25, versículo 41, diz assim. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me destes de comer, tive sede, não me destes de beber. Sendo estrangeiros, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes. Estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome?
ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo, em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Jesus está falando isso. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Meu irmão, a vida e a morte está diante da tua mão, está diante da minha mão, está diante da minha vida, da tua vida. Cumpre nós buscarmos servir ao Senhor. Cumpre, meu irmão, nós estarmos fazendo a vontade do Senhor, tremendo e temendo diante da presença do Pai. Não é me achando a última bolacha do pacote, não. Meu irmão, enquanto você está aqui, Satanás está lutando. Não se esqueça disso. Enquanto você está aqui, Satanás está lutando contra a tua vida. E se ele achar uma brecha, ele entra. E ele faz festa na tua brecha. A ponto que se você não vigiar, você pode cair. Guarda a tua língua de falar besteira. Guarda a tua língua quando for denunciar alguém. Você precisa denunciar, mas tem o jeito certo. É olhando por você mesmo e fala, Senhor Jesus, me cobre com o teu sangue, não deixa que eu venha cair no mesmo erro dessa pessoa. Presta atenção. Exatamente, pastor. Eu posso denunciar, sim, as obras das trevas, mas eu não posso me igualar com eles. Não. O anjo, quando veio buscar o corpo de Moisés, tá lá. Satanás estava lá para pegar o corpo de Moisés também. O que o anjo falou para ele? Ele podia ter escorraçado o Satanás, podia ter, sai daqui, seu sem vergonha, né? Ele falou, o Senhor te repreenda. O anjo não teve, ele não colocou a sua voz contra. Exatamente, pastor, a palavra denuncia, conhecereis a verdade vos libertará. O anjo não colocou a sua voz contra Satanás. Não, ele só disse, o Senhor te repreenda. Meu irmão, fica alerta, porque nessa caminhada nós estamos muito perto da volta de Jesus, muito perto. Mas daqui até a volta de Jesus nós podemos pecar. Entendeu? Exatamente, só pregamos sem agredir os outros. Você denuncia o pecado, mas você não agride. Você denuncia o pecado, mas você não precisa fazer chacota disso. Se o anjo não fez chacota de Satanás, se o anjo teve respeito pelo adversário dele, ele só falou, o Senhor te repreenda. Cuidado, meu irmão, fica alerta. Quando você estiver nessas lives, às vezes o conteúdo é até maravilhoso, mas de repente solta aquela. Toma cuidado. É a mesma coisa, sai dela, povo meu. Tá entendendo? É a mesma coisa. Nós estamos falando das igrejas corrompidas, não estamos? Eu falo e não vou deixar de dizer, não vou deixar de dizer que quem tá lá dentro tá correndo perigo, tá? Porque a corrupção tá grande. Um dia eu perguntando pro Senhor, uma irmã me perguntou na live, ela perguntou assim, irmã Ruth, que igreja que a gente pode ir então? Eu falei, Senhor, o que eu vou falar? E eu falei para ela assim, olha, guarda aí, fica até o final que Deus vai responder. Exatamente, pastor, o anjo sabia que o querubim caído só pode fazer aquilo que o Eterno permitia, exatamente.
E no final da live o Senhor falou comigo. Fala para ela observar o anjo da igreja. A conduta do anjo da igreja. Meu irmão, se você está numa igreja e você conhece a conduta do anjo da tua igreja, aquele que reparte o pão da igreja, a conduta dele é a conduta de um servo do Senhor, ali você pode ficar. Agora, se você sabe que o anjo da igreja está dividindo a mesa com Belial, aí é tempo de você cair fora. Entendeu? É tempo de você cair fora. Então, meu irmão, eu não falo isso com alegria no meu coração, não. Eu falo isso com dor. Com dor, porque nós sabemos que ainda tem muitos pastores que não dobraram seus joelhos a Baal. Tá entendendo? E, infelizmente, às vezes estão pagando o preço dos que os outros estão infringindo em cima deles. Vivemos um tempo em que a igreja está sendo atacada de todos os lados, por isso vemos que a besta vence os santos. Eles estão degladiando entre eles mesmos, exatamente. Então, meu irmão, vigia. Pede para o Senhor acrescentar a fé que falta em você. Põe isso na tua cabeça. Sem fé é impossível agradar a Deus. E sem santificação, ninguém verá a face do Senhor. Fé e santificação estão andando juntas. Par a par. Juntinho. Guarda o teu coração do mal. Guarda de falar enganosamente. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome honrado de Jesus, nós estamos diante da tua presença, te louvando e bendizendo o teu nome, te agradecendo, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Te louvando, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Te agradecendo porque o Senhor tem aberto os nossos olhos para que nós possamos estar em sintonia com a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a caminhar diante de Ti, na unção do Espírito Santo. Nos ajuda a caminhar diante de Ti, Pai, abaixando a nossa cabeça, sabendo que nós podemos errar, que nós estamos sujeitos ao erro se nós não vigiarmos. Nos ajuda, Senhor, a nos humilharmos no pó, porque aquele que se humilha, o Senhor exalta. E eu te peço nesse momento, guarda as nossas vidas. Livra as nossas vidas do mal. Livra as nossas bocas de falar o engano. Livra, Senhor, as nossas mentes de achar que nós já estamos salvos. Não. A salvação é algo que todos os dias nós temos que buscar. A salvação é algo que todas as manhãs nós precisamos ir para a roda do oleiro e ali ficar. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda. Nos ajuda, Pai. Nos dá a força que vem do alto da tua graça. Nos ajuda a estar perante a tua presença. Nos ajuda, Senhor, nesse momento tão difícil que nós estamos passando. E naqueles que estão chegando. Tenha misericórdia. Prepara as nossas almas para estar contigo. Nós te louvamos, nós te bendizemos. Imploramos as tuas muitas misericórdias sobre nós, porque nós não somos nada, nada, e necessitamos da tua presença. Te agradecemos, Senhor, no nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive não só por hoje, mas por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, tem aquele hino que diz assim: ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar.
Meu irmão, o labor dessa vida pode estar findando para algum de nós. Eu quero que você preste bastante atenção. Isso aqui não é profecia, nada disso. É somente um alerta para mim, para você. Se você ainda está procurando a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, esses prazeres não mais te satisfarão. Tá entendendo? Meu irmão, se apega com Cristo. Aconteça o que acontecer. Coloca a tua vida na presença do Senhor. Você não sabe o momento em que Jesus vai voltar para você ou para mim. Se você tem alma manchada, você não pode contemplar o semblante de Deus. Só aqueles de coração limpo poderão ter o gozo nos céus. Não é porque você professa a palavra de Deus que você está 100% pronto, não. Existem pequenas arestas que precisam ser aparadas. Apara as tuas arestas, porque em breve o Senhor vai chamar. Amém? Fiquem na graça de Jesus, que o Pai abençoe a todos. Que vocês tenham uma noite em paz, nós tenhamos, né, uma noite em paz na presença do Senhor. Saiba, tudo que você fizer, tudo que você falar, a maneira que você fala, a maneira que você lança para fora, aquilo que você acha que é, o Senhor vai pedir conta de todas as tuas palavras, todas. Fiquem na graça do Todo-Poderoso, que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.